está acontecendo em Israel é um símbolo daquilo que vivemos todos os dias, mesmo que os nossos olhos não consigam ver. Todos os dias, quando você se levanta, existe uma batalha sendo travada em torno da sua família, da sua casa, das suas promessas. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que a palavra nos diz a respeito disso. Então o tema da mensagem de hoje é como se portar numa guerra. Fala para quem está do seu lado: estamos em guerra, mas eu sei qual é o final da história. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Alguém pode levantar as mãos e declarar isso com autoridade? Diga: nós, diga, e a nossa casa permaneceremos de pé, porque em Jesus somos mais do que vencedores. Se você crê nisso, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! Aleluia! Como se portar em meio a uma guerra? Sabe, tem muita gente que acredita que o Evangelho é a negligência de realidade. O Evangelho vai fazer com que eu viva em um mundo cor-de-rosa, mas a proposta do Evangelho não é que a gente se anestesie, ou que a gente negligencie, ou que a gente finja que não está acontecendo. A proposta do Evangelho é que a gente não seja influenciado a partir do que está nos cercando. E o Johnson diz que a fé não é negligência de uma realidade, mas é não permitir aos problemas terem um papel de influência sobre a construção da nossa história. Então não é você fechar os olhos para o que está acontecendo como se não estivesse acontecendo, mas é sobre você abrir a sua visão espiritual para enxergar além do que está acontecendo. Alguém está comigo? Diga amém. Um homem natural discerne coisas naturais, um homem espiritual discerne coisas espirituais. Seria um desperdício ter acesso a um superpoder e não utilizar dele. Como alguém que pode voar, mas prefere caminhar, é como alguém que consegue ter uma visão raio-x, mas prefere ver até onde os seus olhos naturais conseguem ver. É como alguém que pode correr como um The Flash, mas prefere dar alguns passos na direção do seu destino. Irmão, a igreja de Jesus, empoderada pelo sobrenatural de Deus e debaixo de uma visão espiritual, que decide caminhar como alguém natural, é um desperdício. Você não foi chamado para ser qualquer um, porque você não carrega qualquer tipo de vida dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Alguém crê nisso? Diga amém. Então precisamos entender que existem muitas coisas se movendo além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Se eu pregar na velocidade 2 do WhatsApp, me acompanha, por favor, ok? Eu quero compartilhar tudo que Deus tem falado comigo hoje. Existem muito mais coisas acontecendo. Eu vou me arriscar em dizer isso. Existem muito mais coisas acontecendo que os nossos olhos não veem do que aquelas que os nossos olhos conseguem perceber. Nossa visão é limitada, ela enxerga o que é físico. Os nossos sensores são limitados, eles percebem o que é palpável. Mas a Bíblia diz que aquilo que não se vê é mais poderoso do que aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. A igreja de Jesus foi chamada por Ele para caminhar segundo uma agenda de eternidade. E quando não entendemos isso, a gente pode facilmente se perder segundo uma agenda de ansiedade. O mundo atual é regido por uma agenda que gera ansiedade. Isso é intencional. Estamos tão focados nos dias de hoje, como se toda a nossa história se resumisse às próximas décadas, que a gente fica ansioso com a ideia de que talvez a gente não vai viver tudo que poderia viver. Quando na verdade, o que a gente vai viver de mais glorioso não se resume às próximas décadas, mas aquilo que acontece depois da morte. Paulo diz que se a nossa expectativa for apenas para os dias de hoje, de todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, porque a glória da nossa história não se resume às nossas conquistas, ou ao nosso patrimônio, ou aquilo que a gente vai conquistar nas próximas décadas, mas a maior glória da história do povo de Deus é poder habitar com Ele em sua casa. A glória do povo de Deus é ser chamado de amigo de Deus, filho de Deus, fazer parte do reino de Deus. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém.